conversar com Carlos Andreasa e a gente vai falar sobre os desdobramentos da operação da semana passada, que teve como alvo a Tuca, a ex-assessora de Arthur Lira. A Tuca pintava e bordava, né? No Congresso Nacional. Ela mexia com orçamento, ela mexia com dinheiro na casa do bilhão, porque o Brasil já largou mão dessa história de milhões, né, quando o assunto é corrupção, mas a gente fica se perguntando: a Tuca era o grande protagonista desse escândalo, Andreasa? Bom dia para você. Bom dia, Megali. Bom dia, meus amores. Operação da Polícia Federal, autorizada, portanto, por Flávio Dino, que é o relator de boa parte das ações relativas a orçamento secreto, a gestões que afrontam os princípios constitucionais de eficiência no gasto público, o princípio constitucional da publicidade, que é aquele do qual deriva a transparência. Nós estamos falando do que se convencionou de chamar de orçamento secreto, que é a perversão da lógica da distribuição de emendas, algo legítimo até certo ponto, por parlamentares. Em determinado momento, a partir de 2021, há um marco muito claro, constituiu-se mesmo uma apropriação de bilhões de reais de dinheiros públicos do orçamento, a ponto de que hoje parlamentares considerem isso um direito adquirido deles, pelo qual lutarão. Constituiu-se um esquema de distribuição, e esse é um ponto importante, autoritário de recursos, porque não apenas o orçamento secreto, a apropriação para distribuição sem transparência e, muitas vezes, como consequência, para gastos inúteis e, como consequência, muitas vezes, para corrupção. Não apenas isso, porque isso se somando ao fato de que não era para todo mundo. Era uma forma também de gerir o poder. Alguéns, uns poucos, meia dúzia, de donos do parlamento, controlavam o orçamento da União, na porção relativa a emendas parlamentares, para fazer essas distribuições sem transparência, um convite para a corrupção, mas para uns e não para outros. Essa é a lógica do orçamento secreto, a partir da emenda do relator. Depois isso se transforma, com a proibição da emenda do relator, isso passa a ser operado na base da emenda de comissão. Poucos senhores distribuindo sem transparência, isso se constituindo mesmo, como eu já falei aqui, num fundo eleitoral paralelo. Isso merece investigação, porque chega mais um ano eleitoral e o uso de emendas parlamentares fará a diferença para eleger, e depois ninguém entende por quê, para eleger gloriosamente a turma do Centrão, o uso autoritário do dinheiro. O uso por poucas pessoas desse dinheiro para exercer poder. E aí, se você fala, Luiz Megali, da Mariângela Fielach, essa assessora, você está falando de Arthur Lira. Mariângela Fielach, a Tuca, é Arthur Lira. E ela é acusada, e com base nisso chancelou a Operação Flávio Dino, de coordenar uma estrutura inconstitucional, por óbvio, de gestão de bilhões de reais, como você se referiu. Veja o que diz na sua determinação, ao autorizar a operação, o ministro Flávio Dino. Tais circunstâncias, essas que a gente está descrevendo aqui, evidenciam fortes indícios de que a representada, Mariângela Fielach, integra uma estrutura organizada voltada ao indevido direcionamento de emendas parlamentares, supostamente atuando sob ordens diretas da antiga presidência da Câmara dos Deputados, exercida pelo deputado Arthur Lira, feito que ainda está em apuração. Não dá para separar a atividade desta senhora de Arthur Lira. Ela ascende como coordenadora mesmo, aquela que centraliza essas operações, a partir da ascensão de Arthur Lira. Depois ela muda, mas a operação continua, para a assessoria da liderança do Progressistas, que é o partido de Arthur Lira. Então nós temos aí uma investigação que se aproxima pela primeira vez do centro, porque está próximo de o Supremo começar a julgar parlamentares sobre orçamento secreto, sobre esses usos. Que, claro, eles têm essa característica de financiar eleições, de obras que ninguém sabe para onde vai o dinheiro, mas claro que na franja a corrupção graça e tem alguém botando dinheiro no bolso também. Mas
Essas investigações, que terão julgamento em breve, no ano que vem, no começo do ano que vem, tudo mais constante, elas estão falando sobre atores marginais do processo. Pela primeira vez, nesse conjunto investigativo fundamental, o objeto se aproximou do centro da questão. E o centro da questão tem mais uns ou outros aí, mas o centro da questão do orçamento secreto, dessa gestão autoritária, é Arthur Lira. O poder de Arthur Lira, a ascensão política de Arthur Lira, passa pelo controle desse dinheiro. Passa por, gerindo esse dinheiro, fazer com que as pessoas, os parlamentares, quisessem se aproximar dele. A bancada de Arthur Lira, a força que ele tem para fazer acontecer, ou que ele tinha para fazer chover, derivava também da gestão desses recursos. Então, essa operação, que passou um pouco despercebida na semana passada, no fim da semana passada, em função de tudo que acontecia, muitas coisas, essa operação merece atenção, porque é Flávio Dino avisando que está próximo de Arthur Lira e que, incontornavelmente, a Polícia Federal chegará a Arthur Lira. Não tem como. Se chegou em Fielac, cedo ou tarde, chegará em Arthur Lira. É isso. Andreasa, rapidamente antes da nossa vitrolinha, hoje a gente estreou aqui o nosso quadro Notícia Oculta ou Notícia Secreta, porque amigo oculto ou amigo secreto são os dois nomes para o mesmo conceito, em que cada um de nós aqui, participante do jornal desse horário, escreve duas notícias, aquela que ele mais gostou de trazer para o ar em 2025 e aquela que ele gostaria de levar ao ar em 2026. Pô, a gente adivinhou o seu com uma facilidade. O seu papelzinho foi o que saiu hoje, que abriu o joguinho. E isso. A notícia boa era a estreia do Tem Método, de fato. Isso, notícia. Excelente notícia. E a expectativa para 2026 era apenas tranquilidade na cobertura eleitoral. Aquilo que a gente sempre teve, agora é um desejo até ousado, né? Então, eu quero que ninguém se agrida. Eu não quero cadeiras voando. Só isso. Não quero cadeiras voando, é ótimo. Eu quero paz, eu quero que haja debate público. Eu nem estou pedindo, por favor, nem estou pedindo formulação de política pública, proposta. Não. Apenas a admissão de que o outro existe e de que por isso existe eleição. Que existe uma alternativa, por isso você disputa. A admissão da legitimidade do outro. Só isso já estaria bom para mim. Uhum. A gente adivinhou com grande facilidade, Foi. Andreasa. E olha... Só topeira falou orengo antes, Não foi nem por causa do Tem Método, porque eu adivinhei antes. A Carla leu ali, só pela formulação da frase, né? A gente conhece o texto, Sim. A gente ouve o Andreasa. Estava escrito não obstante. Estava escrito tanto mais palavra que eu não uso. Tanto mais constante. Uma palavra que eu não uso. Estava escrito doravante. Estava. Doravante. Aí ficou mais fácil. Pretérito, o uso do pretérito mais que perfeito, provavelmente. Andreasa, e na vitrolinha? Falso Reinado, em homenagem ao Arthur Lira. Falso Reinado. A música apareceu pra mim, não é provocação. Eu tava vindo pra cá, tocou Falso Reinado, falei, é essa. Uma homenagem ao Arthur Lira, Falso Reinado, na voz da grande Bete Carvalho. Um beijo, meus amores. Beijo. Não vou curtir solidão pra não ferir o meu coração.